Oi, gente, começando mais um Cotidiano e no programa de hoje tem reportagem falando sobre o desafio da farinha, uma brincadeira que pode trazer muitos perigos, para a saúde. Tem dica de como preparar um pão de queijo caseiro bem gostoso, tem dica de moda com a Thaís Oliveira e aqui no estúdio eu vou conversar com a ginecologista Valcarla Galindo. A gente vai falar sobre a mudança na vida das grávidas e dos recém-nascidos agora na pandemia. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o Cotidiano está só começando. Eu tenho certeza que você já viu nas redes sociais a brincadeira da farinha, né? Inclusive tem vários famosos fazendo e postando, viu? Só que ela, gente, ela é prejudicial à saúde, principalmente a parte respiratória, porque o trigo pode entrar pelo nariz e boca e causar doenças. Veja aí na reportagem. A brincadeira começou no aplicativo chinês. O desafio da farinha, como é chamado, é uma disputa de respostas entre pais, mães, irmãos, amigos e até filhos. No desafio, 3 pessoas participam. Uma de fora faz uma sequência de perguntas para um dos participantes sobre outras 2 que estão sentadas com 2 travesseiros cheios de farinha de trigo. A cada resposta, um deles terá o rosto melado de trigo. A ação virou febre nas redes sociais e famosos como Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano e a cantora Simone, da dupla Simone e Simaria, eles aderiram à brincadeira e postaram o desafio. Mas nem tudo é engraçado no desafio da farinha. As consequências podem ser muito graves à saúde, principalmente na parte respiratória. É uma brincadeira bastante danosa, não deve se fazer de jeito nenhum, porque a farinha de trigo, ela por si só, até quem trabalha em padaria, a gente tem o que a gente chama de asma ocupacional, que é provocada pelo contato com essa farinha de trigo direto nas vias respiratórias. Então, provocando o que a gente chama de asma ocupacional. Acontece muito em padeiro. Já com as crianças, o desafio não deve ser feito de jeito nenhum. Em criança, principalmente, porque quando a criança coloca a cabeça ali naquela farinha de trigo, a tendência ela não sabe, ela aspirar. Então, se ela aspira aquele conteúdo ali e vai direto para o pulmão, vai provocar realmente um broncoespasmo importante, um fechamento das árvores brônquias, podendo provocar uma parada respiratória, tá entendendo? Além de, naquela farinha, ter componentes, tanto componentes químicos como às vezes componentes de fungo, de bactéria, e provocar posteriormente quadros de pneumonia aspirativa. Tá vendo aí como é perigoso? Agora, se você pensou em fazer, não faça mais. Principalmente agora, nesse período aí de pandemia, que a gente precisa prezar muito pela nossa saúde. Mudando de assunto agora, eu tenho certeza que você percebeu que o tempo deu aquela esfriada e logo vem aquela vontade de tomar um cafezinho, um chazinho no meio da tarde, mas só serve se for acompanhado de um lanchinho, né? E um pão de queijo caseiro gostoso faz toda a diferença nessa hora, viu? E essa é a dica do chefe de hoje. Vamos aprender? Olá, Marcela. Aqui é o chefe Fagner Figueiredo e vim trazer uma dica do chefe para vocês. Hoje vamos fazer um pão de queijo, aquele verdadeiro mineirinho. Os ingredientes que vamos precisar para fazer esse pão de queijo o polvilho azedo, 500 gramas, 150 gramas de mussarela e 200 de provolone, 150 ml de leite, 150 ml de óleo e 150 ml de água. Para finalizar, 5 ovos e sal a gosto. Para iniciar a nossa receita, entramos com 150 ml de água, juntamos a água e o óleo e o sal. Mexemos aqui para o sal poder dissolver bem na água e no óleo. E lembrando que esse aqui, assim que começar a fervura, eu desligo o fogo. Eu não posso deixar ferver por causa de acidente, que tem água e óleo aqui dentro. Assim que começou a fervura, eu vou misturar agora. Isso é um processo de hidratação do polvilho. Eu vou despejar o polvilho aqui. Pronto, Marcelo. Esse processo de hidratação aqui, a gente tem que começar com um garfo a misturar, para não queimar a mão, né? E aí a gente vai esfriando ele e depois esse processo tem que ser manual.
Após que a gente mexeu com o garfo, deu aquela esfriadazinha, uma coisa importantíssima aqui é que você tira esses grumos. Para tirar esses grumos, você tem que fazer isso aqui, ó, na palma da mão, para tirar todos esses grumos que foi criado pela hidratação. Depois de você terminar de fazer esse processo aqui, que é para desmanchar os grumos, aí você vai entrar com o leite. Aqui a gente está começando a sovar a massa com o leite, né? E agora a gente vai entrar com os ovos. Sempre que for colocar os ovos, quebre a parte, porque se tiver algum estragado, você não perde a massa. Esse processo de sova tem que ser manual, então tem que colocar a mão na massa, não tem outra escolha. Marcela, após a nossa sova, a massa vai ficar bem elástica e a gente vai entrar agora com queijo. Aí a gente não precisa mais sovar, só misturar. Eu vou misturar os dois queijos aqui para que eles entrem bem homogêneos aqui, entendeu? Para não ter uma parte com gosto e outra parte com outra. Já que é pão de queijo, vamos colocar bastante queijo. Você pode colocar na forma em casa. A gente vai colocar nesse tapete suplá que vai ao forno para não precisar untar, mas você pode fazer em casa. Você bota óleo na mão, depois você pega com a colher e vai fazendo bolinhas. Tem que botar o óleo, senão ela vai colar na mão. Depois que eu fizer as bolinhas, eu vou colocando aqui, ó. Se colar na mão, você devolve mais um pouquinho de óleo, sempre colocando o óleo na mão. Quando for colocar na forma, também dá sempre um espaço, porque ele vai crescer dentro do forno, ok? Pronto, Marcelo, terminamos de modelar nosso pão de queijo. Agora vai ao forno a 180 graus. Quando ele começar a crescer, você vai baixar para 120 graus e deixar ele terminar de dourar. Marcela, após dourar, tiramos do forno, está pronto o nosso pão de queijo. Espero que tenha facilitado aí a dica e que vocês façam em casa e provem como é saboroso esse pão de queijo. Amores, o recado Bom Leite que eu tenho agora é para inspirar vocês, viu? Porque a alimentação saudável também é qualidade de vida. Aproveite os momentos em família com as coalhadinhas Bom Leite nas versões integral, desnatada e com polpa de frutas. Conheça nas redes sociais Bom Leite e lembre-se, lave as mãos antes de comer e siga as regras de higiene na hora das compras, viu? Bom Leite, fazer nossa parte é tudo de bom. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem mostrando como as empresas podem se preparar para o pós-pandemia. E também tem dica de moda da Thaís Oliveira. Me espera que eu volto rapidinho. Estou de volta com o cotidiano e, ó, gente, em meio à pandemia, com tantos estabelecimentos fechados, o jeito é se reinventar para a gente se reerguer, né, depois de tudo isso. E a situação não está nada fácil. Estima-se que aqui no Brasil o PIB, gente, tem uma queda histórica de 5%. Mas como é que a economia vai reagir, hein? A gente preparou uma reportagem explicando. Vamos ver. O Pet Shop foi aberto há pouco mais de 2 semanas. Seu Evaldo tinha colocado o sonho na gaveta por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas após trabalhar quase 24 anos com serviços de locação de filmes, ele decidiu. Era hora de tocar o barco. Então a gente já vinha analisando, vinha estudando qual a melhor forma. Então a gente procurou um segmento que se encaixasse dentro do que a gente gostava. Nós queríamos cachorro também. Então foi juntando uma coisa a outra e decidimos realmente partir para esse novo segmento, para esse novo projeto. O movimento ainda está fraco, mas aos poucos os clientes estão se acostumando com o novo serviço. E um ponto positivo é que com a determinação do governo do estado, onde apenas serviços essenciais podem abrir as portas, seu Evaldo saiu ganhando com o novo Pet Shop. Felizmente o nosso segmento não foi afetado, né? Não está... Tem as medidas restritivas, as pessoas também têm que se conter, têm que estar em casa realmente, sair só nos momentos essenciais para compra de alimento, né, e etc. Então, diante de tudo isso também atrapalha um pouco. Tem que ter pensamento positivo, que a coisa vai melhorar, né, que vamos sair dessa. Mas o caminho é esse.
Mas não é só o pet shop de seu Evaldo que está com pouco cliente. Alguns estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias, que não fecharam as portas, também estão com pouco movimento. Isso é a crise que está se espalhando no mundo todo. A gente tem dois pontos graves aí. Primeiro é o poder de compra, a renda das pessoas diminuíram consideravelmente, estão diminuindo, pessoas ficando desempregadas. Além disso, o receio de pegarem a doença, né, de se contaminarem, então elas também vão diminuir seu fluxo pelo comércio, principalmente em pontos que criam aglomeração, como é o caso das feiras, de eventos, enfim. Então as atividades tendem a demorar um pouco. A gente vai ter no começo um pouquinho da volta mais rápida do comércio e dos serviços, como restaurantes, por exemplo. Mas mesmo assim pode demorar mais de 6 meses para uma retomada ao ponto que estávamos anteriormente à crise. Aqui em Caruaru, a Feira da Sulanca é responsável por grande parte da economia da cidade. Mas desde o mês passado que os bancos estão assim, todos fechados. Segundo os especialistas, o setor do comércio, entre lojas de roupas e sapatos, serão os últimos a se recuperarem após a pandemia. E a Feira da Sulanca também está incluída. Para o Brasil, a previsão é de queda do PIB e é histórica, 5%. E tudo só deve melhorar em 2021, principalmente para os setores de turismo e eventos. A gente tem principalmente o setor de eventos, né, entretenimento, por questões de protocolos sanitários, então pode demorar mais que 12 meses, e o setor de hotelaria e turismo no geral, porque as pessoas, além de estarem com o poder de compra reduzido, elas também vão estarem com receio de viajar, por exemplo, para países que teve um alto nível de contaminação, ou estados no Brasil que tiveram um alto pico de contaminação. E você, quer participar de um concurso bem legal? Gente, o projeto Comidas Gigantes está cheio de novidades. Envie sua receita junina favorita, aquela que não pode faltar na festa da sua casa. E as 5 melhores receitas serão premiadas. O dono da receita vencedora leva para casa uma TV e um super kit de produtos Ouro Verde. E os demais finalistas ganham uma linda cafeteira e também um super kit de produtos Ouro Verde. Envie a receita para esse número que está aparecendo aí, ó, na sua tela, 99409-1523 e participe! As melhores receitas serão preparadas aqui no programa por mim e por meus convidados. Tá esperando o quê, hein? Mande já a sua receita junto com uma foto dela pronta e seus dados, nome, telefone e endereço. Participe você também! Oferecimento Ouro Verde, café para a vida inteira. Agora chegou a hora da ruiva Thaís Oliveira dar dicas de moda pra gente. Hoje ela vai ensinar alguns truques de styling pra gente mudar o look. Confere aí. Hoje eu vou te ensinar alguns truques de styling. E aí você se pergunta, o que são truques de styling? E olha só, esses truques são alguns toques que o stylist usa na hora de compor produções. E você vai ver que faz total diferença na hora de você montar diversas propostas. Inclusive, você pode até mudar uma peça mais formal, transformando-a em mais casual, de acordo com esses truques. Quer ver como? Então vamos lá! A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é prestem atenção nas amarrações. Pois é, se você tem aquela sandália de amarração, você pode aproveitar e amarrar por cima daquela barra, daquela calça mais formal, por exemplo. Lembram que eu disse que dá para transformar, dá para pegar uma peça mais formal e transformá-la em mais descolada, em mais casual? Então, com esse truque, certeiro. Além do mais, a gente sabe que os lenços são super versáteis. Então você pode substituir o cinto por um lenço. E o mais legal é que você coloca, tá? Nessa rieta, nessa parte de dentro, né? Onde você passa o cinto. E você pode ajustar. Então, visualmente, dá um toque legal ao teu look, à tua composição, mas também ajusta a tua calça. Além do mais, sabe essas sobreposições que você gosta de usar? Então, blazers, coletes, casaquinhos. O que é que você pode fazer? Você pode usar as pochetes a seu favor. Elas vão te ajudar na hora de acinturar aquela peça mais folgada. Então, super legal se você tem uma camiseta, um blazer mais folgado, e aí você adiciona, né, esse acessório e consegue acinturar, ressaltando aí a tua silhueta.
E, gente, os calçados, alguns truques você pode usar para ressaltá-los. Então, o lenço que você usou, por exemplo, lá na calça, você pode retirar e colocar como tornozeleira, por exemplo, né? Então, você pode adicionar uma bijuteria também, que fica super legal. Mas o lenço é um diferencial e deixa a sua peça, deixa a sua composição mais chique. E sabe outro truque que é super bacana, principalmente para você que tem vestidos mais finos, como por exemplo vestidos em renda. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma peça mais descolada, mais casual e amarrá-la na cintura. Então, um moletom, um casaquinho mais descolado fica super legal também. Aí você pode arrematar com tênis. Você tem uma produção mais chique, alterando os acessórios, e tem uma produção mais confortável colocando um tênis e amarrando um casaquinho, amarrando um blazer na cintura também. Sabia que os cabelos, né, os penteados que você faz, também fazem parte desses truques de styling? Pois é, então quando você usar uma gola mais alta, que tal colocar o seu cabelo por dentro? E você, já que o inverno está se aproximando, o que é que você pode fazer? Você pode trabalhar com camadas. Então, colocar uma camisa aberta e depois por cima uma jaqueta, por exemplo, é um ótimo truque de styling. Então, você vai adicionando camadas de acordo com a sua necessidade, o frio que você está sentindo. E caso seja verão, você pode fazer com peças mais leves também, que fica super legal. E além do mais, as golas mais altas são super versáteis na hora de você transformar aquela peça de verão, né, em uma peça de inverno. Então, ela aquece, você pode adicioná-la por baixo de uma camisa, desabotoar a camisa, que fica super legal e fashionista. E aí, gostaram das dicas? Viram como dá para usar a criatividade e montar looks super diferentes? Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma conversa bem bacana com a ginecologista Valcarla Galindo sobre a mudança de comportamento das grávidas agora nesse período de pandemia. Me espera que eu volto rapidinho. Tô de volta, viu, com o cotidiano. Ó, a gente já falou sobre comida, a gente já falou sobre moda, sobre economia. Então chegou a hora da gente falar sobre saúde. Porque com essa pandemia do Covid-19, muitas coisas mudaram, né? Entre essas coisas, o comportamento das grávidas também sofreu alteração. Mas como é que fica o pré-natal? Como é que o vírus mudou a rotina das mamães? Quem vai responder para a gente é a ginecologista, doutora Valcarla Galindo. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao cotidiano, num período tão difícil, né? Como esse, a gente não pode nem dar beijo, não pode nem dar abraço. Mas vamos falar sobre as grávidas, né? Porque, de fato, quem descobre que está grávida nesse momento começa a pensar várias coisas. E aí, de fato, a gente precisa se preocupar com isso? A princípio, essa nova virose pelo coronavírus, ela é uma doença nova. Então, muitas pesquisas começaram a partir do momento que começou alguns casos na Europa. Então, a comunidade científica se debruçou sobre os casos para tentar descobrir o máximo de informação possível. Tudo que eu possa estar dizendo hoje, amanhã pode não ser mais verdade, porque como tem pouco tempo, né? E a ciência ela é muito dinâmica, pode ser que daqui para frente a gente descubra novas alterações que o vírus vem a causar nas gestantes. Porém, o que a gente tem de concreto até agora é que, aparentemente, o vírus ele não atravessa a barreira placentária. Então, teoricamente, ele não causaria malformações. Graças a Deus. Menos mal, né? Então, assim, as mulheres que se encontram agora gestantes, apesar de ter que ter todos os cuidados redobrados de higiene, de proteção individual, de proteção da família, ela tem que ter um cuidado maior com ela, porque ela precisa fazer pré-natal. E muitos consultórios têm uma rotatividade de paciente, apesar que a orientação do Ministério da Saúde, das entidades sanitárias, é que a gente reduza a clientela para evitar acúmulo de pacientes nas recepções, para evitar a famosa hora de chegada. Então, hoje, praticamente, a gente está trabalhando só com horas marcadas, só chegar na hora. Quem puder não levar acompanhante ou apenas um acompanhante. Então, a gente tem tido um controle maior nesse fluxo. Mas, mesmo assim, a grávida fica exposta. Sim. Porque, por mais máscara, álcool gel, ela vai ter que se deslocar de casa, talvez andar em transporte público, em ônibus, Uber, enfim, o próprio carro, mas vai descer no consultório, entrar numa calçada. Então, todos esses cuidados que a gente vem pedindo à população para não estar se expondo sem necessidade, a gente pede também à grávida.
Outro aspecto interessante é que algumas pesquisas já mostraram que houve alguns casos de aborto em pacientes contaminadas com o coronavírus na Europa. Porém, ainda não são pesquisas definitivas mostrando que existe uma relação de causa e efeito. Talvez daqui para frente, como um país da dimensão dos Estados Unidos, que tem uma comunidade científica muito grande, eles vivem de pesquisa, eles consigam descobrir até mais coisas do que o pessoal na Europa, que praticamente não teve tempo de se debruçar sobre a ciência. Entendi. Então, a gente, assim, como médico, estamos aguardando, dando todas as orientações sanitárias para a grávida. E o pré-natal, nesse período, então, ele está sendo um pouco mais espaçado? Como é que está fazendo? Quando se trata de uma gestante normal, que ela não tem uma hipertensão, ela não tem uma pré-eclâmpsia, não tem uma diabetes gestacional, alguma comorbidade que precise de um acompanhamento mais de perto, a gente tem espaçado um pouco mais essas consultas e pedido, às vezes, até que a grávida, por exemplo, ela vem hoje no consultório, faz uma consulta, se tiver que retornar para mostrar exame, ela dê um jeito de mostrar ou por e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp, né? A telemedicina aí que está querendo se firmar. Então, assim, a gente está usando de subsídios para que a gente possa fazer com que essa grávida fique mais tempo possível dentro de casa. Sim. Agora, porém, se ela precisa estar aferindo o PA no consultório, tendo que fazer controle de glicemia, muitas vezes em laboratório ou mesmo no consultório, infelizmente, ela vai ter que ir. Vai ter que se expor. Vai ter que se expor, mas a gente recomenda um cuidado redobrado na atenção dos cuidados em termos de proteção individual. Caso essa grávida, ela teste positivo, a medicação que está sendo usada para tratar o coronavírus pode interferir no feto? Ou, nesse caso, ela não pode tomar nenhum tipo de medicação? Não. Hoje está a polêmica aí em cima da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é uma medicação que muitas grávidas tomam, por exemplo, grávidas que têm lúpus, que têm doenças crônicas e reumáticas, que precisam tomar. A princípio, a hidroxicloroquina ela não é danosa para o feto. Então, assim, se for optar por essa linha de tratamento, que ainda não está protocolado no Brasil, só em alguns serviços privados, ela pode ser usada. Os medicamentos de suporte, como dipirona, paracetamol, medicação para congestão nasal, com algumas ressalvas, podem também ser utilizados. Mas a gente fica assim, pisando em ovos, porque, por exemplo, a dipirona é um medicamento extremamente usado, qualquer pessoa chega na farmácia e compra. Na gestante, ela tem já pesquisas científicas mostrando que ela pode causar o fechamento do canal arterial do coração do neném. Então, levar uma insuficiência cardíaca se usada por muito tempo e de forma de horário, de 6 horas, de 4 horas, como a gente utiliza sem estar grávida, né? Então, assim, até os medicamentos de suporte a gente tem uma certa parcimônia. Agora, lógico, se a grávida se encontra numa situação que ela precisa de medicação, é aquela história, você tem que escolher quem salvar. Então, sempre que a gente se encontra numa situação entre o benefício e o risco para a mãe, a gente sempre vai pesar o benefício para a mãe, esquecer um pouco o bebê. Nossa. Porque essa mãe ela vai poder gerar outro filho. Sim. Então, esse é um dilema que a gente reza para não chegar a esse ponto. Então, mas assim, eu já estive em situações que eu precisei optar por uma doença grave na mãe e que a gestação que pudesse evoluir, normalmente se trabalha com essas grávidas em um hospital que tem junta médica, se reúne, se decide pela melhor decisão, mas é difícil. Porém, essa virose nova, a gente está começando a ver casos agora. Então, até agora, as gestantes que eu tive contato não tiveram, graças a Deus, quadro de síndrome gripal, mas elas estão sob orientação a qualquer alteração, comunicar imediatamente e se tiver alteração respiratória, imediatamente ao hospital. Entendi. Então, esse momento não é o momento de quem estava em casa pensando em engravidar. Não, segura mais um pouco. Isso. Próximo ano, aí dá sequência aos planos, exatamente. Né? A gente tem orientado até pela Federação Brasileira de Ginecologia, lançou uma nota para os médicos, ginecologistas obstetras, que puderem orientar suas gestantes, suas pacientes que querem engravidar neste momento, pedir para esperar um pouco. Porque muita pesquisa ainda vai sair. E a gente não tem ainda um embasamento científico suficiente para dizer
que dá segurança engravidar nesse momento, né? Se puder esperar, é o melhor. E quem acabou de ter bebê, por exemplo, a gestante teve o bebê, está em casa, contraiu a Covid-19, pode amamentar, doutora? É um problema. A orientação dos países que já estão saindo da pandemia, do pico da pandemia, eles trabalharam com isolamento da mãe para o bebê. Então, mesmo aquelas que se contaminaram após, é a mesma coisa. Se isola, o bebê passa para aleitamento artificial e após 14 dias é que pode juntar de novo. Né? Se a mãe nasceu já na evidência da doença, já isola depois do parto. Ela nem olha o bebê. Já no hospital, né? Já no hospital, isola. Estão aí, já tem uma pesquisa em andamento, procurando ver se a mãe com máscara, com face shield, com todos os equipamentos, tentar amamentar se vai passar para o bebê. Porém, do ponto de vista ético, eu acho que a gente não vai conseguir fazer essa pesquisa, porque compromete a vida do bebê. Sim. E aí, se a gente perder o bebê, o trabalho é imediatamente invalidado. Então, a gente nenhuma pesquisa científica médica permite colocar em risco uma vida humana. Mas houve uma pesquisa, eu acho que saiu semana passada, com ratos. Eles colocaram máscaras em ratas que deram à luz e os bebezinhos não se contaminaram. Então, talvez se consiga daqui para frente, ele só não divulgou que tipo de máscara usou nas ratazanas, mas talvez a gente consiga alguma coisa por aí. Mas até agora a recomendação, porque a respiração fica muito próxima. Sim. Mesmo ela dando leite artificial, ela vai estar com o bebê no colo respirando junto dele. Então, o ideal é afastar. E visitação, então, também nem pensar. Nem pensar. Nesse momento, se teve o neném, fique em casa só com o marido, né? Isso. E aproveita aí o WhatsApp, o para Zoom, mostrar para foto, poder... espalhar foto do bebê. Aconteceu com minha secretária do consultório, ela ganhou o neném agora em abril, no auge da pandemia, e foi um caos, né? Ela não permitiu, ela mesma, o hospital já não permitia e ela também não permitiu. Então, eu achei muito legal a conscientização dela, tanto que o bebê já vai fazer quase 2 meses, os pais dela não conhecem o bebê ainda. Então, por cuidado mesmo. Sim. Então, sabe que é um ser imunodeficiente. E o bebê é a parte frágil da história. Com certeza. E, infelizmente, a gente tem que mudar nossos hábitos, nossos conceitos, né? Porque sempre uma maternidade, ganhar um bebê é uma festa numa família, né? É verdade. Hoje a gente vai ter que fazer uma festinha mais íntima. Mãe, bebê e papai. Só. Muito bem, muito bem. E é isso mesmo, é se conscientizar, é ficar em casa, é fazer a parte da gente, é lavar sempre as mãos, é usar a máscara e sair só para fazer o essencial. Tudo vai passar. Vamos ter fé em Deus que tudo vai passar e o mais rápido possível, se Deus quiser, doutora. Muito obrigada, viu? Por nada, Marcela. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo tchau, bom. tchau. Tchau. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô aqui, viu? De volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.